pessoal, eu sou a Roberta e estamos começando mais um Direito com Elas em Minutos. Hoje com o Dr. Lucas Grandotto para a gente conversar sobre estupro. Mas antes, como é de praxe, eu quero convidá-los a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir as nossas páginas no Facebook e Instagram e ficar por dentro de todas as publicações e vídeos que a gente já fez por lá. Dr. Lucas, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E vamos conversar um pouquinho, então, sobre esse assunto bastante polêmico, né, bastante delicado, que é a questão do estupro. Primeiro de tudo, doutor, esclarece para a gente assim, o que efetivamente é o estupro? Olá, queria cumprimentar primeiro a Roberta, a Vanessa também, agradecer o convite, essa oportunidade de debater com vocês questões da área criminal, que é a área que eu atuo, e também para o pessoal, fazer mais uma propaganda aí, seguir, tem muito tema legal na página delas, então fiquem atentos. Bom, vamos lá, o estupro, né? Nós temos duas figuras de estupro na lei, nós temos a primeira que é o estupro tradicional, que a lei diz que, utilizando-se de violência ou grave ameaça para constranger uma pessoa a ter uma relação sexual, que é dita como conjunção carnal, ou algum ato libidinoso, que dependendo da situação pode ser até um beijo forçado. Existem casos já de condenação por esse tipo de ato libidinoso, mas pode ser forçar algum tipo de passada de mão, dependendo do local, enfim. A outra figura é o estupro de vulnerável. Tá? Esse tipo penal, ele não prevê a necessidade do uso da violência ou da grave ameaça. Pela condição da vítima, ou menor de 14 anos, ou uma pessoa que sofre de enfermidade, problema de saúde mental, ou que, por algum motivo, ou uso de álcool, alguma substância, no momento da ação do criminoso, não tenha consciência do ato que está praticando, tendo a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, entende-se que é o estupro de vulnerável. Ou seja, a diferença de um para outro basicamente é o uso da violência ou grave ameaça, que a gente pode dizer, transmitida no estupro de vulnerável para a condição da vítima. No fundo, na verdade, a questão do estupro vulnerável vai mais do entendimento da pessoa naquele momento, vamos colocar assim. Isso, poder de discernimento, a gente pode dizer. Se a pessoa, no caso, se for uma criança, um adolescente, ou eventualmente uma pessoa que tenha enfermidade, ou esteja sobre a utilização, sobre o efeito de drogas ou álcool, excesso do álcool, pode ser que a pessoa pode não estar discernindo naquele momento e, eventualmente, né, acontecer algum ato libidinoso ou até uma relação sexual que não seja consentida. O consentimento, na verdade, nesse caso, ele não precisa ser, ser expressado, falar que não quer. Na verdade, é só o fato da pessoa não ter ciência daquilo corretamente e já basta. Né? No caso de criança, não tem nem comparação. Né? A situação é totalmente... É bem complicado e assim, a gente enfrenta um problema muitas vezes nesse tipo de crime contra crianças, que é a questão do criminoso normalmente ser da família ou alguém próximo da família. Isso é uma questão muito complicada até para o psicológico dessa criança. Sim. Nesses casos, quando, por exemplo, quando o crime ocorre contra a criança, nós estamos conversando aí que tem uma lei específica para a oitiva desses vulneráveis, né? Da criança, do adolescente, no caso, vítima aí vítima de um crime. Nesses casos, então, ele é ouvido, na verdade, por um psicólogo, né? Nós estávamos até conversando um pouquinho antes sobre isso, né, doutor? Isso, Roberta. Teve uma alteração legislativa, inclusive pontuada por você, no ano 2018, visando proteger a criança na questão psicológica. Porque o que acontecia anteriormente? Essa criança,
ela era ouvida na delegacia pela delegada da DDM, e antigamente podia ser um delegado homem. Às vezes, dependendo da delegacia, tinha psicóloga, ou ele era avaliado só no fórum por uma psicóloga. Muitas vezes, ele era ouvido mais de uma vez no fórum, ou seja, para evitar esse constrangimento e a repetição do trauma pela criança muitas vezes, que é contar a história na delegacia uma, duas vezes, depois vai no fórum, conta duas, três para a psicóloga, depois na audiência conta mais uma vez. Então, foi criado o núcleo de escuta especializada, que tem um acompanhamento por uma psicóloga, que vai tratar a criança de uma forma infantilizada, com linguagem adequada para a idade daquela criança, vai entender a família da criança, a criação, o que essa criança faz no dia a dia, para pegar uma confiança até o ponto de que essa criança exteriorize para a profissional ou para o profissional o crime que ela sofreu. Então, agora, nas audiências, como era feito anteriormente, que as perguntas eram formuladas ou pelo promotor, pelo juiz, pelo advogado, ao filtro desse profissional ou dessa profissional que transmite a pergunta feita num linguajar e que, evitando, além do linguajar infantilizado, evita também uma pergunta mais agressiva, faz uma filtragem ali para que não haja o constrangimento do menor. Isso porque, às vezes, a criança pode, ou, né, no momento que ela está ali diante de autoridades, ela fica preocupada dela falar alguma coisa, né, que não tenha dito ou que tenha dito a mais, enfim, acabar ali sofrendo o constrangimento que a gente fala aqui, gente, não é que alguém vai efetivamente constranger o outro ali naquele momento, porque mas a pessoa se sentir de alguma forma diminuída ali e faz com que ela não consiga falar tudo que ela tem que falar, né? E na presença de um profissional especializado isso se torna mais fácil, porque obviamente não é simples a criança reviver tudo aquilo, né? Enfim, mas o profissional, ele, com delicadeza, ele vai adequando as perguntas para que a criança consiga, de uma forma natural, falar sobre o assunto, né, doutor? Aí, puxando um gancho com relação a isso, da oitiva, enfim, são provas que são produzidas no processo. Então, assim, ouvir a criança ou a pessoa, enfim, a vítima, é uma forma de comprovar a denúncia, certo? Aliás, ela é a principal aí, a principal prova ali produzida e, obviamente, tem as outras testemunhas no caso da acusação. Por quê? O acusado, o réu, a gente tem que sempre lembrar que a gente, na nossa Constituição, enfim, a pessoa ela é inocente, ela tem a presunção da inocência, né, que a gente fala. Ela é inocente até que se prove o contrário. Então, o Ministério Público vai lá, ele tem que comprovar aquelas alegações. Além da oitiva da vítima e das testemunhas, no caso, ou quando não há testemunhas da vítima, o que mais pode ser produzido para o processo? Roberta, essa prova a gente pode dizer que para esse tipo de crime contra a dignidade sexual, como normalmente entende-se que há uma dificuldade de ter testemunha para esse tipo de crime, a palavra da vítima é muito importante e, inclusive, nos tribunais, entende-se que ela tem um peso maior para esse tipo de crime. Tá? Então, o que isso na prática significa? Significa que se só tiver a palavra da vítima, muitas vezes o acusado pode sim ser condenado. Entre outras provas que você citou, que muitas vezes podem deixar de comprovar a versão da vítima, mas que sempre são feitos, ou na maioria dos casos, é o exame do IML, que aqui na prática a gente chama de exame sexológico, que é a análise para ver se há
algum tipo de violência nos órgãos genitais, vermelhidão, ou se dá, no caso de violência desse tipo de crime de homem contra mulher, se há o sêmen do agressor, por exemplo, que vá conseguir comprovar pelo DNA que é ele que fez o crime. Basicamente, as provas principais são com relação à data dos fatos, a narração do local, para ver se a pessoa consegue comprovar que não estava lá naquele dia, estava em outro local, análise das testemunhas no dia, muitas vezes pode ser uma testemunha que não presenciou, mas pode ser uma testemunha que percebeu um comportamento diferente da vítima depois daquela data, e laudos técnicos realizados por psiquiatras, psicólogos que possam acompanhar a vítima, ou até fazer um relato do acusado de que ele não tem perfil agressivo, enfim, são provas que podem ser produzidas. No caso, a gente teve um caso recentemente que foi de bastante divulgação, não vou citar as partes, porque, né, onde a vítima falou que mandou uma roupa, no caso que ela estaria, para outro país. E isso não constou no processo. Enfim, a gente até tem comentado, porque assim, o que não está no processo, a gente fala que não está no mundo, né? Mas você me colocou uma situação que, que eu achei bastante interessante, que assim, a possibilidade da pessoa fazer uma perícia técnica prévia e trazer aos autos, né? Mas isso tudo tem um momento, né? Ela não pode deixar de apresentar, né? E fazer que nem nos seriados americanos ou filmes que a gente vê que aparece outra testemunha no final, ou, nossa, tem uma prova contundente agora. Isso não adianta, Sim. né? Isso não adianta. Toda prova que a pessoa tiver, no caso, ela tem que confiar, né, no Estado, ou, no caso, se quiser um profissional para acompanhar o Ministério Público, né, como assistente da acusação, tem que ouvir esse profissional e fazer, então, uma perícia técnica antes, né, e entregar, não deixar de entregar tanto o resultado da perícia quanto a própria prova, né, para que a outra parte também faça isso, né. Tem todo esse contexto. Então, assim, não pode deixar de faltar, né, doutor? Essa questão, o grande problema é que não foi o fato até de mandar o vestido para o exterior. O problema é, a gente não sabe se teve alguma questão envolvendo a perícia, mas, de todo modo, a vítima desse caso falou que ela teve uma orientação para fazer isso com o vestido. Então, não se sabe se foi um advogado ou uma advogada que fez essa orientação, alguém do meio jurídico, mas eu imagino que, caso ela tivesse procurado um advogado que atue na área criminal e nesse tipo de caso, poderia dar uma orientação para que, na desconfiança da perícia, ali da cadeia de custódia da prova, se ela tivesse algum receio de que alguém violasse aquela prova, manipulasse aquela prova, que ela procurasse alguma perícia privada, fizesse essa perícia, juntasse na investigação e depois enviasse o lacre que estava na perícia privada para a perícia do Estado. E aí fica muito difícil você prova, citar. Né? O que não pode é faltar provas, né? Assim, Na verdade, o curioso é que a citação e o uso para comprovar a versão da vítima dessa prova, só que se essa prova não aparecer no processo, o juiz não vai poder levar em consideração na decisão dele. Ele vai ter que considerar o que consta lá do processo. Não adianta citar como os casos típicos de eu ouvi essa história. Quer dizer, você não presenciou, então isso é irrelevante para o processo. Você citar uma coisa e não trazer isso para o processo, fica muito difícil de você querer usar a favor do que você está defendendo lá. Sim, perfeito.
Perfeito, doutor. E assim, quando a gente trata da questão, né, do vulnerável, que nesse caso também tratou-se a questão do vulnerável, a gente precisa ter bastante cuidado, né, com a forma, né, da condução da própria audiência, né, o próprio Estado já tem uma delicadeza a tratar disso, porque além das crianças, além dos adolescentes, nesse tipo de crime, o reviver esse tipo de situação é muito complexo, né? No momento da audiência, principalmente, porque há a possibilidade da pessoa também pedir para o autor, no caso, o acusado, sair da sala enquanto ela estiver prestando depoimento, para que ela não se sinta constrangida com relação àquilo, né? Ela não precisa ficar na presença da pessoa que em tese cometeu, ou supostamente cometeu aquele crime, correto? Sim, isso é uma prática até para outros tipos de crime, não só nesse, mas eu acho que esse é essencial. Com certeza a vítima vai se constranger, sofreu um trauma, uma violência muito grave como essa, mas pode ser utilizado também em outros tipos penais, roubo, por exemplo. A vítima pode fazer o reconhecimento do possível acusado sem a presença dele, isso é feito por vídeo. Enfim, há uma proteção, uma preocupação do Estado em proteger essa pessoa que já foi lesada e está ali diante do Poder Judiciário para tentar algum tipo de reparação ou minimizar o dano que foi causado. Quero agradecer mais uma vez, Lucas, por você ter cedido seu tempo, né, e o espaço para a gente poder gravar esse vídeo, conversar sobre esse assunto tão polêmico e tão delicado. Obrigado mais uma vez. Pessoal, eu que agradeço. Continuar, não tem problema. Eu agradeço a oportunidade. Enfim, fica aberta, caso haja outro assunto para a gente debater, fica aberta aí as portas para a gente conversar, trocar ideias. Sendo assunto da área criminal, fico à disposição da página de vocês. Muito obrigada, doutor. Com certeza a gente vai fazer vários outros vídeos, vai usar muito do seu conhecimento, principalmente agora que você já abriu a página. Obrigada por ter nos assistido. Quero agradecer aos nossos seguidores aí por ter prestigiado mais esse vídeo. E se você não nos segue, comece a nos seguir então. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.